É uma alegria, um prazer estar aqui novamente nesta casa, recebendo essa energia da equipe espiritual da casa e dos irmãos de outras casas, de Rio Claro, que estão hoje aqui conosco. É um enorme prazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho do tema encontro. Por que nós escolhemos esse tema e a proposta da noite? Até em função de tudo que nós estamos assistindo, no nosso país, os problemas que todos nós estamos enfrentando, e aí nos ocorreu a oportunidade de acreditarmos, de termos fé, confiança de que as coisas podem mudar e devem mudar. Que baseado nisso, a nossa vida é preenchida de encontros e desencontros, não é verdade? Muitos encontros que nos faz feliz, quando nós vemos pela primeira vez os nossos pais, quando nascemos, depois ao crescer, os nossos amigos de escola, depois nossa companheira, e assim os amigos que vão se agregando em nosso seio, de convivência. E também existem aqueles desencontros, que também nos ajudam a lapidar a alma. E baseado nisso, nós queremos falar hoje da oportunidade que todos nós temos e aproveitá-la de mudar, de crescer, de acreditar no amanhã e de entender que muitas vezes estamos percorrendo um caminho e às vezes certos encontros fazem com que nós mudemos a trajetória até em 180 graus, completamente. E mais ou menos baseado num personagem por nós conhecido, que nós queremos mostrar esta mudança, esta guinada na vida, de 180 graus. Mas para que entendamos bem esta mudança, primeiramente nós temos que fazer uma narrativa a respeito, no tempo de Jesus, daquelas pessoas chamadas publicanos. Quem eram os publicanos no tempo de Jesus? Eram justamente assim chamados, na Roma antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas, encarregados da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Então, há mais de 2000 anos, nós sabemos que o Império Romano, guerreiro, expansionista, iam conquistando nações, povos, culturas. Eles até preservavam as culturas, eles não queriam interferir na cultura do povo subjugado, mas estes tinham que dar-lhes recursos até para que o império pudesse se manter no seu propósito expansionista. Por isso, então, chamavam esses cavaleiros dos arrendatários, os cobradores desses impostos para o Império Romano. Também é uma característica que durante a dominação romana foi um imposto que os judeus mais dificilmente aceitaram, porque é do perfil do povo da Palestina. Eles eram muito fechados em si, eles tinham assim uma autoestima muito valorizada, a ponto deles não aceitarem a convivência com outros povos, haja vista que eles chamavam os demais povos de gentios, de gentalhas, ou até de cães. Inclusive nós vamos ver em muitas passagens do Cristo esta expressão. Por quê? Porque naquela época a maioria dos povos eram politeístas, acreditavam nos inúmeros deuses, assim como na Roma, no Egito, na Grécia, em todas as nações em volta. E o povo hebreu já acreditava no Deus único. Este era um grande diferencial.
E por acreditarem nesse Deus único, eles acreditavam também que em um dado momento Deus enviaria, né, o Messias, que seria um grande guerreiro, que libertaria este povo definitivamente do jugo das nações, porque o povo hebreu sempre foi subjugado, ora na Babilônia, posteriormente no Egito, né, e agora no Império Romano. E eles acreditavam que então eles iam ser a nação eleita, e todas as outras nações passariam a estar submissa a eles. Este era o ponto de vista, esta é a forma que eles entendiam. Por isso, ser subjugado já era para eles uma dor profunda. E ainda mais o fato de terem que suas riquezas serem subtraídas para o Império Romano, então eles não aceitavam em hipótese alguma. Aquilo para eles era doentio. Lembrando também que provocou numerosas revoltas, né? E foi transformada numa questão religiosa porque era considerado como contrário à lei, porque eles não admitiam, né, partilhar os seus bens. E como eles eram monoteístas na época, e o seu povo era teocrata, ou seja, acreditavam que as suas leis provinham de Deus. Então, eles, nas suas escrituras, eles não podiam fazer esse tipo de troca, nem a nível de casamento. Eles não podiam contrair matrimônio com pessoas de outra nação, porque era contra a lei, que eles alegavam ser uma lei vinda de Deus, né? Era a forma deles legislarem. Muito bem, os judeus também tinham, portanto, um horror ao imposto, é claro, e a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Então, a pessoa que tinha esse encargo, que era o publicano, era a pessoa muito mal vista. Ela era, assim, repudiada. Esse é o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis até, pessoas do povo que eram respeitadas anteriormente, mas ao terem essa designação, essa função, eles passavam a ser, né, execrados. Mas que em virtude de suas funções eram desprezadas juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa, ou seja, os familiares também eram repudiados e até os amigos próximos. Então vejam a situação. O publicano, ele ficava totalmente marginalizado, né? Essa era a condição. Muito bem. Aí, nós temos aí a figurinha do nosso publicano. Vamos então lembrar de Zaqueu, né? Que consta nos diversos evangelhos. Quem era Zaqueu? Era um homem rico, próspero. Era um coletor de impostos para o governo de Roma em Jericó, ou seja, ele era um publicano. E era, por sinal, o chefe dos publicanos. Então, este era, né? Muito bem, os judeus consideravam os publicanos como os traidores e desprezíveis pelo fato de estarem ajudando Roma a extorquir Israel, firmando esse conceito. O caráter dos publicanos, também diga-se passagem, isso aqui é daquela época, tá? Não era dos mais confiáveis, porque eles geralmente cobravam grandes somas de dinheiro além do estipulado por Roma. Então Roma estipulava um valor X, que nem aqui no Brasil, na época do Brasil colônia, acho que quando nós estávamos naquela existência, né? Não tinha o quinto. Tudo que era produzido em ouro, 1/5 ia para Portugal. Daí a expressão quinto dos infernos, porque aquele dinheiro era dado com tanto horror, com tanta repulsa, que eles davam como assim, esse dinheiro que ia para os infernos, que ia para Portugal. Era o famoso quinto, né? Isso é na nossa história do Brasil. Pois bem, então veja que isso sempre existiu. Só que então, que nem paralelo ao Brasil, Roma estipulava uma quantia. Os publicanos cobravam a mais. A diferença eu não sei para onde que ia,
né? Isso naquela época, ainda bem, né? Há mais de 2000 anos. Muito bem. Então, o sistema de recolhimento de impostos era sujeito a abusos, por isso. Como franqueava o publicano uma determinada área, ele tinha uma área de atuação, ao qual ele seria responsável para arrecadar impostos. Ao publicano era estipulada a quantia anual que deveria ser recolhida, mas os coletores cobravam taxas bem superiores, ficando com o excedente. Então, tinham dois montinhos, né? O que ia para Roma e o outro que, acho que ele dissipava, né? Acho que tinha efeitos físicos. Muito bem. E aí, consequentemente, eram pessoas que tinham um grande diferencial financeiramente, materialmente falando. Então, vejam, eram pessoas repudiadas, eram pessoas voltadas à materialidade, aos prazeres e aos requintes da matéria, mesmo sabendo de todas as coisas ilícitas que realizavam. Este era Zaqueu. Este era Zaqueu, um publicano. Então nós vamos ver a narrativa, a sua trajetória e a sua mudança. Muito bem. Aí nós temos então no Evangelho de Lucas, nós pegamos o de Lucas, que fica bem explícito, né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Estava lá Jesus entrando em Jericó, onde Zaqueu era a sua área de domínio. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, era o chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele era uma pessoa que era comum naquela época, as pessoas daquele povo não eram de grandes estaturas. Pois bem, então correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. O sicômoro é um arbusto, né? Não é propriamente uma árvore, é de fácil acessibilidade, né? Subir até ele. Então ele acreditava que queria ver aquele homem, Jesus. Aquele homem que a sua fama já percorria as diferentes cidades. Todo mundo se acotovelava para ver aquela pessoa que era tida como profeta. Não ainda aceitavam como Messias, como não aceitaram durante todo o seu ministério. Mas ele, ao mesmo tempo, sabia que aquele homem poderia mudar alguma coisa em sua vida. Porque apesar de ser rico, apesar de ter todas as questões materiais à sua volta, ele não era feliz. Ele já algo o incomodava. E como Jesus, por onde passava, deixava um rastro de luz, de bênção, de cura, ele acreditava que também ele poderia se beneficiar. E é isso que é importante, nós termos esta convicção, nós termos esta fé. Fé é esta crença que algo pode ser feito, pode ser modificado. Nós temos também a lembrança muito marcante de fé daquela mulher hemorroíça, né, que já o Evangelho também nos narra. E também vejam vocês, assim como Zaqueu era repudiada porque a mulher, tendo da enfermidade que ela tinha, de ter fluxo menstrual contínuo, porque a mulher no período menstrual não podia se relacionar com ninguém, nem com seus familiares, nem com seu esposo, muito menos com seus filhos, porque ela era tida como impura. E imagine aquela mulher, ela acreditava que se ela tocasse nas franjas do manto de Jesus, não precisava nem falar com o mestre, ela estaria curada. Ela então toma uma resolução, muda, né, todas as convenções, porque ela não podia estar em volta do povo. Ela enfrenta a multidão, porque Jesus estava sempre em volta de uma grande multidão. Veja a determinação à fé. E ela realmente chega ao seu intento, toca as franjas da manta do mestre, e Jesus percebe. E ele diz: alguém me tocou. Ora, os apóstolos diziam: mas mestre, muitos o tocam, todo mundo está à sua volta, quer pegar em ti.
Falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. E a partir daquele instante aquela mulher ficou curada de uma enfermidade material. Zaqueu também trazia uma enfermidade, só que de origem espiritual, porque ele já estava insatisfeito com todos aqueles recursos: ser rico, extorquir, prejudicar, subtrair, ser difamado, menosprezado. Isso já o incomodava. E ele, sendo um homem rico e notório naquela cidade, ele se dispôs a subir a uma árvore para ver aquele homem passar, forasteiro passar. Vejam que são personagens que mostram determinação, comprometimento. E aí o que acontece em seguida? Vejam vocês. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Porque Jesus sabia da necessidade do homem, de todos nós. Nos conhece pelo nome, porque Ele conhece a nossa natureza e sabe de nossas dificuldades e sabe a solução para que possamos vencer as nossas imperfeições. Jesus percebe naquele homem a oportunidade de mudança de rumo, porque ele caminhava no rumo da materialidade, das coisas materiais, mas já não estava feliz. Então Jesus, nesta hora, este encontro de Jesus com Zaqueu é determinante, é um novo mar para aquele homem, e diz para que ele descesse, e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E olha que interessante, no versículo 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha a fisionomia dos que estavam à volta. Estavam, como fizeram Jesus em outras oportunidades, louvando, batendo palmas, colocando palmas, né? Mas depois em seguida condenando e crucificando. Jesus não estava atento a esse tipo de receptividade. Ele queria levar a luz aonde a luz queria que fosse feita. E por isso ele ignorava o repúdio daquele povo aos publicanos. Ele não tinha receio de enfrentar a repulsa daqueles que convivessem com o publicano. Jesus, a público, pede que Zaqueu desça. E ele se oferece para ceiar na casa de Zaqueu. Porque a ceia, na tradição judaica, é a refeição mais espiritualizada deles, a mais sagrada, aonde eles fazem os agradecimentos, as orações, e Jesus se prontifica a estar com Zaqueu para ceiar. O Zaqueu ia lhe dar o pão material e Jesus havia lhe dar o pão espiritual, né? Nesse momento. Pois bem, este é então um ponto marcante. Entre mentes, Zaqueu, naquela refeição, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Olha a capacidade de mudança de postura. Um homem voltado à materialidade, que até então subtraía recursos, ele se confessa e mais, ele quer retribuir 4 vezes mais aquilo que ele tiver
porventura tenha subtraído. Então é nisso que me chama a atenção a oportunidade que nós não podemos perder. Esses encontros, muitas vezes, que nos parece a vida nos apresentar na dificuldade, na desesperança, nas ondas de desânimo que as pessoas possam sofrer, e é quando nós temos a grande chance de mudar a nossa perspectiva. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Essa expressão filho de Abraão era usada para dizer aqueles que estavam em concordância com as Escrituras, que pertencer à casa de Abraão é como estar no paraíso. É como ir lá naquela passagem de Lázaro, do homem rico, quando ambos desencarnam, o pobre estava no seio de Abraão, enquanto o homem rico estava no inferno, segundo a passagem. Então essa expressão quer dizer o quê? Que Zaqueu, considerado pelo povo como herege, como marginalizado do seio de Abraão, mas este gesto fala mais do que apenas algumas convicções. Porque não basta a gente dizer: eu sou cristão, mas não agir como tal. Precisamos dar prova, que Tiago nos diz numa das suas cartas, que demonstre a sua fé sem obra, e eu pelas minhas obras demonstrarei a fé que eu tenho. Então as obras determinam muito mais do que apenas as palavras. E assim então ocorre com Zaqueu. Este é aquele ponto culminante. A partir deste encontro que Jesus tivera com Zaqueu ele muda profundamente. Ele tinha família e filhos. Ele não abandona sua família, mas deixa-os em condições de poderem sobreviver. Porém, Zaqueu passa a acompanhar o Cristo. Ele passa a ser mais um dos inúmeros discípulos que acompanhavam Jesus. Porque não eram apenas aqueles 12 homens, os apóstolos, os seguidores do Mestre. Grande era a multidão, haja vista que em um dado momento, Jesus chama 70 discípulos. E 2 a 2 saem a pregar após as recomendações que o Mestre fizera a estes. Então vejam que sempre existiam seguidores do Mestre. Zaqueu passa a ser este homem novo, passa a dar esta guinada, a buscar agora não mais as riquezas materiais, mas a riqueza do Espírito. E ele deixa a família, segura, mas segue o Mestre por todo o restante de seu ministério. E isso nós vamos encontrar, diga-se em passagem, em Atos dos Apóstolos, que faz menção que Zaqueu passa a acompanhar Jesus. E era de hábito naquela época, quando a pessoa era convertida numa religião ou batizada, ela tinha como assim um dever mudar de nome. E aí Zaqueu muda seu nome, passa a se chamar Matias. Matias, por que Matias? Porque é o diminutivo de Mateus, que como já existia no colégio apostólico Mateus, que era um publicano, que era um coletor de impostos, que depois vem a ser um dos evangelhos mais completos existentes. Mas aqui eu acho que ele não poderia ter o mesmo status de Mateus, então ele quer ser diminutivo, por isso Matias, que é enviado de Deus, ou melhor, na graça de Deus. Então ele muda seu nome e passa a ser então um seguidor do Mestre. Muito bem. Nós sabemos posteriormente, com o desenrolar dos fatos, que Jesus foi traído por Judas, não é isso?
e foi julgado e crucificado, o que acontece? O Judas se suicida, não é isso? Na história. E aqui a equipe apostólica fica desfalcada, porque ela era composta de 12 elementos. E não poderia ficar com 11, tinha que ser preenchida essa vaga. Por quê? Porque naquele povo, Jesus respeitava também muito aquele povo, os seus hábitos e costumes. Por isso que ele convocara um colégio com 12 membros, porque assim como eram as 12 tribos de Israel. E por que 12? Porque a multiplicação do céu e da terra, ou seja, 3 vezes 4. 3 é a simbologia hebraica do céu, e 4 é a simbologia hebraica das coisas materiais da terra. Então 3 vezes 4 quer dizer o universo, o conjunto da criação divina. Por isso que são 12 tribos de Israel, por isso que são 12 os apóstolos. E não poderia estar com 11. Né? Muito bem. Então, o que eles fazem? Isso está no Atos dos Apóstolos. Eles aguardam, né, que tivessem alguma inspiração, alguma mensagem do plano espiritual referente à composição daquele colégio. E olha que interessante, que diz, né, por isso a igreja reunida em Jerusalém, enquanto esperava o cumprimento da promessa do Espírito sobre a liderança do apóstolo Pedro, percebeu a necessidade de encontrar um substituto para ocupar a vaga deixada por Judas. Eu gostei dessa ilustração, porque ela faz referência às línguas de fogo, porque isso é uma representação, né, artística sobre a língua de fogo. O que era isso? Eram médiuns que, uma vez incorporados, falavam diferentes línguas. Mas também essa representação é referente ao Espírito Santo, que é essa chama, né? Quando no Pentecostes, né, os apóstolos começaram a falar línguas para todos os tipos de povos ali reunidos, línguas que eles desconheciam. E Espírito Santo, no entendimento da doutrina espírita, não é uma entidade, mas é o conjunto de espíritos que colaboram com o Cristo no seu planejamento divino para a Terra. Então, é uma pleia de espíritos. E destes, nós temos alguns que vão compor os mentores da codificação. Porque tanto a codificação que a terceira revelação faz parte do projeto divino do Cristo para a Terra e seus habitantes, que tiveram 3 fases distintas. A primeira revelação com Moisés, falando sobre justiça, a segunda revelação sobre amor, não poderia ser outra pessoa senão o próprio Cristo para trazê-la, e posteriormente a doutrina dos Espíritos, poderia ser a doutrina do Espírito Santo, seria análoga. É diferente da doutrina dos Espíritas, viu? Porque os Espíritas é um pouco complicado, mas dos Espíritos é essa inclusive representada. E aonde eles estavam esperando, porque Pedro tinha uma mediunidade extraordinária, de efeitos físicos, de inspiração, de incorporação, e ele era um personagem muito folclórico dentro do colégio. Pois bem, eles aguardaram que fosse ele trouxesse um nome, mas não ocorreu. E aí tinham duas qualificações para fazer parte desse colégio apostólico. Seria, no caso, o possível apóstolo deve ter sido treinado por Jesus, e Matias foi, desde o tempo do seu batismo até o dia de sua ascensão. E ele também precisava ser testemunhado da ressurreição do Cristo. Então vejam que Jesus não aparece apenas para os apóstolos, para os discípulos também. Então essas eram as 2 características
para preencher a vaga de apóstolo que estava vazia. Em decorrência dos critérios levantados, apenas 2 pessoas foram consideradas aptas a concorrer à vaga: José o Justo e Matias. José o Justo. Muito bem. Após orarem, pedindo ao Senhor que revelasse sua escolha, os apóstolos lançaram sorte, e Matias foi dessa maneira nomeado para assumir o apostolado. Então foi através de jogos de dados, mas isso por inspiração, né? Vejam, tinham 2 personagens aptos a ocupar esse cargo, e realmente José perdera. Mas sabe qual foi a atitude dele, de José o Justo? Ele era um homem também extremamente rico. O que nós faríamos se tivéssemos perdido, né, essa oportunidade? Ficaríamos tristes, chateados, né? Pediríamos um tempo para sair da casa, né? Vamos falar, eu não estou muito bem, vou pedir um tempo. É assim que às vezes os irmãos fazem quando não concordam com alguma coisa, atividade, ficam meio ingratos. José não. Ele fez o seguinte: ele pegou todos os seus recursos, converteu em espécie e doou para a casa do caminho. E passou a ser servo na casa do caminho. Vejam a dignidade e a honra deste homem. E ainda assim Matias fora o escolhido. Quem era Matias? Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano. E passou a ocupar então este cargo. Muito bem. Passam-se as existências, mas o espírito renovado no seu propósito permanece a sua conduta, porque uma vez você achando o caminho a seguir, caminho que é verdade, caminho que leva à vida, porque Jesus dissera: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este homem publicano, materialista, que subtraía valores, que se converte perante um encontro e aproveita o encontro. Ele volta após séculos na imagem e figura de Adolfo Bezerra de Menezes, o 13º apóstolo. Tem um livro muito bonito a respeito. E vejam vocês que ele diz: de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Porque Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes, ele foi militar, político, foi médico, mas ele foi presidente da FEB, não é isso? Ele lançou a proposta de unificação da FEB, que ela estava começando a ruir, a vazar, né, seus talentos. Mas o que ele diz: de nada vale o brilho apenas da inteligência se o coração permanece às escuras. Ele faz referência ao tempo que ele era um hábil, né, administrador de bens, a ponto de saber subtrair sem nada perceber, o Império Romano não perceber. Mas até então ele estava vazio. Quando ele de repente entende que os valores do coração, o sentimento é a prioridade, e por isso que ele faz esta afirmativa, nos ensejando a reflexão também. Muito bem, uma frase também que ele nos diz: todos temos inimigos, até Jesus os teve, mas o que importa é não ser inimigo de ninguém, porque Jesus, ele conviveu com Jesus, ele sabia das artimanhas dos fariseus, né, dos saduceus, de todos os doutores da lei, mas Jesus nunca teve para com estes uma visão de inimigos. E Chico também
também nos fala o mesmo. Porque Chico também participara deste colegiado. Muito bem. O que nos fica claro, então, é justamente esta postura de você mudar, ter uma mudança, uma nova perspectiva, acreditar em você, acreditar na capacidade de enfrentar tudo e todos, desde que você procure o caminho certo que nos leva à verdadeira vida. Esta frase, os nossos irmãos da casa, da USE, sabem muito bem. Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Ele cita essa frase justamente quando ele lança a proposta de unificação da doutrina. E é uma grande realidade, Olha que coisa maravilhosa. Solidários seremos união. E é esta ideia que o cristão deve ter. Eu não gosto muito de falar espírita, porque parece que é um exclusivismo, mas cristão, todo aquele que siga o Cristo, independente das suas convicções religiosas sectárias, mas aquele que está solidário, presente, disposto a ajudar, a somar, não a dividir, não a subtrair, unir forças, Agora, quando isso não ocorre, quando a casa começa a crescer muito, e Chico nos recomendava, cuidado quando a casa crescer muito, porque aí começa os grupinhos, os pontos de vistas, as disputas. Melhor que tivéssemos sempre 50 casas pequenas do que uma grande, Muito bem. E ele diz também, que me faz marcar: todo aquele que quiser ser espírita tem que deixar muito da sua ânsia de ser compreendido. Para que todos nós reflitamos. Porque o primeiro passo que Zaqueu deu foi o que? Humildade. Que, por sinal, nas bem-aventuranças, no número de 7 bem-aventuranças, que está no Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança é justamente referente à humildade. Então, quem quer mudar o seu rumo, o seu caminho, quem quer buscar a paz de espírito, o alimento espiritual, tem que revestir-se de humildade, de simplicidade. Agora, quando a gente quer impor a nossa ideia, o nosso ponto de vista, exigir que sigam nossa forma de ser, aí não estaremos sendo espíritas, ou melhor, cristãos. Percebem? Muito bem, gente. Essa trajetória que nós colocamos é justamente para mostrar essas 4 fases de um espírito: publicano, Zaqueu, Matias, Bezerra. Não, apenas um espírito. Veja você, o que ele nos incita é esse pequeno relato, essa experiência desse homem, a estimular cada um de nós a também revestirmos de humildade e de procurar o caminho certo definitivamente, de não nos enganarmos, de não protelarmos mais. Já se passaram mais de 2000 anos que o Cristo veio nos trazer a sua mensagem, e ainda estamos deixando: depois eu faço, agora eu sou criança, agora eu estou estudando, agora eu estou começando a minha vida profissional, agora eu estou constituindo família, tenho meus filhos, tenho meus netos, e nunca terei tempo para a minha reforma interior. Então, estimula cada um de nós a enfrentar esta mudança, esta conversão do homem velho para o homem novo, confiante sempre. O Brasil não tem jeito, os nossos dirigentes são isso ou aquilo. O que
importa é você. É a sua luz. Cada um de nós trazemos a centelha divina. Cada um de nós temos uma porção da luz divina. Se eu fazer luz em meu ser, somado com as luzes aqui presentes, nos transformaremos num farol. Num farol que há de nortear o caminho, de que muitos poderão observá-lo e saber dos perigos do que nos cerca, mas o farol sinaliza o caminho certo e seguro a percorrer. Então façamos a nossa luz e a prosseguir. Claro, todos nós sabemos, todos nós aqui temos já uma experiência de vida, e toda vez que nós nos propusermos a melhorar, são grandes as investidas, os obstáculos, os conselhos para desistir, para parar. Mas precisamos acreditar em quê? Em nós. Não vamos esperar as resoluções de tudo de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque a força divina, ela é centrípeta, não centrífuga, segundo os químicos e os físicos, porque a energia sempre está se expandindo, nunca está voltando para si. Quando você tem as pretensões de energia de voltar para si, você está sendo egoísta. E quando você começa a esquecer de você e doar-se ao próximo, aí você está dentro da força, da direção da força divina. Então, por isso, nós temos que entender desta forma. Também lembrar, a exemplo de Zaqueu, tudo passa, mas também tudo fica. O que passa? Aquela marginalização, aquele repúdio, aquele chamariz da materialidade, mas o que vai ficar? Aquele encontro com Jesus. Aquela ceia em que Zaqueu pela primeira vez se alimenta do pão espiritual. E que, diga-se de passagem, nós temos constantemente, através da doutrina dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá todo dia a Eucaristia, aonde nós vamos ler um pequeno trecho que vai nos alimentar, reconfortar a alma, esfriar os ânimos e que nos vai encorajar a prosseguir. Todos os dias podemos nos fazer fartos do alimento espiritual. Só a verdade prevalece. Por isso que a doutrina dos Espíritos, ela é calcada no estudo, no conhecimento, porque ela é uma promessa de Jesus no sermão do cenáculo, na última ceia, conhecendo a fragilidade do homem, conhecendo a sua natureza de querer desviar as atenções, ele promete o Consolador, a sua terceira fase do projeto divino para todos nós, aonde temos duas bases alicerçadas nessa doutrina. A primeira de reavivar tudo aquilo que ele havia dito, e a segunda trazer coisas novas, porque o homem de época não tinha condições de entender. A promessa se faz presente. Estamos há mais de 150 anos já convivendo com esta nova realidade. Mas será que nós fizemos a nossa conversão? Será que nós mudamos o nosso rumo? Será que nós nos encontramos com esta doutrina? Esta é a questão. E assim, caso a resposta seja afirmativa, então faça brilhar a sua luz. Que este conhecimento que a doutrina nos traz não seja um tesouro escondido no cofre, que não seja um tesouro escondido que as pessoas não possam também desfrutar, mas que a luz da verdade seja levada aos quatro cantos,
que tenhamos a coragem de assumir aquilo que nós temos como convicção. Mas mais do que assumir a convicção, é exemplificar no nosso dia a dia. Porque dizem os pedagogos que a melhor forma de ensinar é o exemplo, não é apenas as palavras, uma lousa, um livro. Nós estamos vivendo a terceira fase da doutrina dos Espíritos. Porque a primeira foi dita a sua apresentação através das manifestações físicas, onde Kardec pôde codificá-la. Passaram-se em torno de 50 anos, 10 lustros, porque no plano espiritual nós contamos em lustros, ciclos, que a cada 5 anos nós mudamos. Cada 5 anos nós mudamos. Parem e reflitam a respeito. Então, depois de 10 lustros, se apresentou a doutrina. Nos outros 10 lustros, foi a fase do estudo, do aprofundamento. Vem novamente, através de Chico, as dissertações daquilo que está na grande síntese, que é o livro dos Espíritos. Se passaram mais 10 lustros. Agora estamos adentrando na terceira fase desta doutrina, que é de dar um exemplo. É de apresentar aos outros aquilo que a doutrina nos ensina. Nos ensina a ter luz. Nos ensina a transformar o trigo em semente que foi cultivada no solo, que cresceu junto ao joio, que foi ceifada, depois transformada em farinha e junto levedada no fermento, cozida através do fogo da temperança para se transformar em pão a ser o alimento para o próximo. Por isso que Jesus, na sua última ceia, quando ele pega o pão e parte e dá aos apóstolos, aquilo é um simbolismo dizendo: vocês, apóstolos, já percorreram a trajetória do trigo, já aprenderam diretamente com o mestre, agora vocês já estão aptos a ser alimentos para os homens. Fazer isso em meu nome, ou seja, alimente os outros espiritualmente. Porque Jesus alimentou Zaqueu, e Zaqueu ficou Matias, e depois Matias Adolfo. Então esta é a hora de fazer brilhar a sua luz. Estamos na terceira fase do projeto do Cristo. Fomos agraciados, mas também com responsabilidade de corresponder a este intento, a termos coragem de enfrentar o mundo e demonstrar como deve ser um cristão. Não é engrossando o couro das greves, das lutas, das badernas, mas dando o exemplo de humildade, de trabalho e perseverança. Por isso, este encontro é o encontro que nós estamos tendo neste momento. O nosso encontro com o Cristo, através da doutrina dos Espíritos. Que não desperdicemos, como fizera com todo carinho o nosso irmão Emmanuel, que teve o convite do mestre quando Públio Lentulus se revestia, mas deixou para lá porque ele trazia um cargo tão nobre, era senador romano, não poderia abdicar dos valores de César em favor dos valores do Pai. Ele ainda estava numa face da moeda, não compreendia a outra. Por isso que ele tem aquele livro maravilhoso, há 2000 anos. Demandou 2000 anos para ele rever a sua trajetória, para ele mudar os 180 graus que Zaqueu fizera num jantar com o mestre.
que nós não devemos 2, 20 mil anos, porque temos a oportunidade, ao encontrar Jesus, alimentando-se da sua luz, sermos um homem novo. Por isso, o encontro que te aguarda é esse. É isso que nos aguarda. Por isso que eu quis fazer esta reflexão sobre encontros. E o campo é fértil. Que quando nós tivemos adversidades, tormentas, é justamente quando o trabalhador tem que sair a trabalhar, a semear a boa semente. Mesmo que esta caia entre o caminho, ou entre pedras ou espinhos, mas há de cair também em solos férteis, e há de multiplicar em 30, 60 e 100%. Façamos a nossa parte, e que cada um cultive a semente que recebeu em seu coração. Obrigado, amigos, por este encontro.